Meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos na continuidade dos nossos estudos sobre a obra Sinal Verde. Hoje nós vamos observar o capítulo 13, Antagonistas. E é interessante, como eu sempre digo, nós estarmos bem atentos à construção que André Luiz vai nos fazendo de uma reflexão de pensamentos. No domingo, com o querido amigo, amado amigo Eduardo Gibelli, nós conversamos sobre os amigos. Renata, minha querida amiga, bom dia, tudo bom? Nós conversamos sobre a questão da amizade. E aí, ao debatermos sobre a questão da amizade, a próxima proposta de reflexão que André Luiz faz conosco é sobre conversarmos acerca dos adversários. Então, nada é à toa, nada é uma construção sem sentido nessa obra que reflete uma conduta para o nosso dia a dia. Nós percebemos que primeiro, lá nos primeiros capítulos, ele vem conversar sobre a temática da família, depois ele faz uma temática sobre uma atuação na rua, depois ele conversa conosco sobre a questão dos amigos e logo depois, o capítulo posterior aos amigos é falar sobre os adversários. Aprendemos a conviver com os amigos e agora vamos buscar aprender a conviver com os adversários. A todos que estão entrando, a Sandra, a Vanderlúcia, a Isa Lima, todo mundo que está entrando aí, muito bom dia. E nós vamos dar então início, como nós sempre fazemos, com a leitura da mensagem. Primeiro nós lemos a mensagem, depois nós voltamos ponto a ponto, comentando os ensinos de André Luiz. Capítulo 13, o livro é o Sinal Verde. Capítulo 13, Antagonistas. O adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que... Boa noite, meu amigo William Jacob, tudo bom? Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não adotar os pontos de vista. A Ivana Fernandes está pedindo para enviar os textos para o grupo. Qual grupo, minha irmã? Me diga que eu coloco os textos lá também, tá bom? Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez de forma ainda mais desastrosa que os outros. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Quanto mais avança a ciência médica, mais ela compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Essas são os conselhos de André Luiz no capítulo 13, e agora nós podemos voltar, contando com a ajuda de todos os comentários, as perguntas, podemos voltar aqui em cada ponto em específico. Minha amiga Juliana acabou de entrar. Bom dia, Juliana, tudo bom? Então nós vamos retornar aqui desde o princípio. Antagonistas. O adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Eu acho maravilhoso essa primeira colocação de André Luiz. Primeiro, porque ela é muito mais profunda, do que as letras querem representar. Veja bem,
Juliana, nós vamos lendo ponto a ponto aqui e aí nós vamos conseguir pegar a mensagem inteira de novo, tá bom? Eu vou ler novamente ponto a ponto e vou comentando e aí a gente consegue pegar a mensagem toda de novo. Pode ficar bem tranquila. Repetindo, o adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Primeiro, nos retira de uma posição de vítimas. Bom dia para o Carlos Moraes. É uma delícia a gente estar aqui também conversando sobre essas palavras tão salutares para o nosso dia a dia. Retira-nos da posição de vítimas. Porque reconhecemos que, em última análise, todos nós somos doentes emocionais, temos os nossos problemas espirituais, as nossas dificuldades a vencer. Então, quando nós temos esse exercício, nós aprendemos a realizar nesse exercício, naquele que nós consideramos um adversário. Vocês estão percebendo que nós consideramos um adversário. Naquele que nós consideramos um adversário, que consideramos ser um modelo de perversidade, nós passamos a enxergar nele apenas um doente necessitado de compreensão, é também fazer uma reflexão de que nós somos enfermos necessitados de compreensão. Todos nós. O problema é que nós encaramos, nós temos, eu acredito, nós temos ainda o comportamento de encarar o universo como vítimas constantes. Bom dia, a Graça lá de Portugal que está sempre com a gente, bom dia. Como vítimas constantes. Nós temos sempre uma atitude vitimológica com relação àquilo que nos cerca, às situações que nos cercam, às pessoas que convivem conosco. E nós nos esquecemos que somos todos agentes, nós somos personagens ativos dos nossos destinos. As fragilidades que possuímos em nós, em todos os níveis, o outro também possui. Vocês que nos acompanham há algum tempo sabem que eu sempre gosto aqui de repetir uma frase de Jesus na obra Boa Nova, no capítulo A Negação de Pedro. O homem no mundo ele é muito mais frágil do que perverso. Não que não existam homens perversos nesse mundo. Eles existem sim. Mas a grande maioria de nós é frágil. Nós não somos modelos de perversidade. Nós somos exemplos de fragilidade. E precisamos entender isso. Bom dia para a Bianca. Bianca está sempre com a gente também aqui, lá de Guarda do Embaú. Muito bom ter você aqui. Então enxergue no outro aquele que você considera como o seu adversário, como o seu inimigo. Enxergue um sujeito ativo como você, de fragilidades tamanhas. Passe a enxergá-lo como um ser humano. Porque a gente olha para aquele que nos faz mal, para aquele que nos ofende, a gente olha como se ele fosse um monstro. Como se não existisse humanidade naquela pessoa. Passe a enxergar a humanidade naquela pessoa. Faça esse exercício de enxergar a humanidade naquela pessoa. Sabe que exercício que é muito interessante? Tenta lembrar dele criança. Tenta lembrar daquela pessoa criança. Porque criança, naturalmente, a gente quer proteger, a gente quer abraçar, a gente quer ofertar carinho. Lembra que essa pessoa teve uma infância. Tem mãe, tem pai, tem família. Passa por dificuldades como você passa. É esse exercício, é por isso que eu acho esse exercício de André Luiz tão importante. É esse exercício que a gente tem que fazer. Fenelon, lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo ele é intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E aí, dentro desse capítulo, nós temos bom dia para a Vanilda, que está sempre aqui com a gente também. Um abraço no seu coração, minha irmã. Nesse capítulo, nós vamos ter instruções sobre a lei de amor. E o segundo texto é de um benfeitor espiritual chamado Fenelon. E Fenelon vai falar para nós que todos, indistintamente, possuímos o germe do amor. O germe desse sentimento abençoado. Porque esse é o nosso DNA divino. Nós somos filhos de um pai que é amor substantivamente. Então o nosso código genético divino é amor. Enxergue amor no outro. Tente olhar para o outro com o olhar de amor. Nas bem-aventuranças, o Cristo já convidava-nos a esse exercício. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Porque todos nós precisamos dessa atitude de misericórdia.
Então, bom dia o pessoal de Porto Alegre, bom dia Carolina, tudo bom? Então, ofertando misericórdia ao outro, estaremos em última instância, em última análise, ofertando aquilo que precisamos todo dia. O amigo Joaquim que chegou aqui, bom dia meu amigo, que é misericórdia. Todos nós, todos os dias, precisamos de misericórdia. Continua André Luiz, e aqui a segunda parte da sua análise. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, prestem atenção e agora mentalizem a Zotia Ana Paula lá de Chapecó, Santa Catarina, Bianca, é uma alegria a gente estar aqui, aprendemos muito mais, tenha certeza disso. Preste atenção nessa frase, medite sobre essa frase de André Luiz. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa nos torna, pela nossa visão, ela se nos torna indigna por não nos adotar os pontos de vista. Perceberam? O outro não adota o ponto de vista que eu adoto, que eu acredito ser o melhor para a vida, para a existência, e talvez o seja, não estou dizendo que não é. E aí, como ele não adota a nossa visão de mundo, nós passamos a considerar aquela pessoa indigna. Nós precisamos aprender a respeitar o momento de cada um. Eu conversava em uma das nossas lives aqui sobre comunicação não violenta, nós conversávamos com a Ana Talavera exatamente sobre isso. Nós precisamos respeitar o momento do outro. Infelizmente, isso, Joaquim, cada um tem seu ponto de vista. Infelizmente, nós estamos vivenciando um momento que nós não concordamos com a atitude de uma pessoa e nós julgamos a pessoa e não a atitude. Nós temos um comportamento de cancelamento de pessoas e não de reforma de atitudes. E é por isso que nós criamos tantos adversários. Nós não podemos condenar, julgar. Não estou falando que não fazemos isso. Todos o fazemos, ok? Mas estou falando que Sinal Verde, toda a questão da codificação kardeciana e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é reforma moral. Então nós trabalhamos pontos que precisamos reformar, não que nós já tenhamos alcançado. Deixemos isso bem claro. Nenhum de nós é santo. Mas o trabalho é saber separar a pessoa da atitude. Se a pessoa tem uma atitude condenável, ela responderá, tenha certeza disso, pela lei dos homens, pela lei divina, ela responderá. Todos nós responderemos pelas nossas atitudes condenáveis. Mas nós precisamos aprender. Isso é um ensino crístico. Cidinha, exatamente, amando e respeitando a todos, isso é um ensino crístico. Venham para mim nos evangelhos e me apontem algum momento da vida do Cristo em que ele está julgando as pessoas. Se você mostrar para mim, em algum momento dos evangelhos que o Cristo julga a pessoa, vou falar que você está fazendo uma interpretação um pouco complicada. Nós percebemos o Cristo ali reformando Atos. E através da reforma de Atos, ele convida as pessoas a se reformarem. Em momento nenhum ele faz um julgamento das pessoas. Mas ele vem propor reflexão sobre Atos de forma firme, sim, dizendo que algumas atitudes não estavam certas, que algumas atitudes ao seu tempo não estavam certas, precisavam ser modificadas. Mas em momento nenhum ele vem condenando as pessoas. Ele vem discorrendo sobre os atos. E nós precisamos aprender. O outro que não pensa com relação da mesma forma que eu penso, ele não é o meu adversário. Ele é alguém que tem a sua história de vida. Que está em um momento que é diferente do nosso. E nós precisamos respeitar os momentos de todos. Porque esses momentos foram construídos com histórias multisseculares, assim como foram os nossos. Então não é porque o outro, essa é a segunda lição, não é porque o outro pensa diferente de mim que ele é o meu adversário. É a segunda lição de André Luiz. Terceiro, nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. E por que nunca despreze o opositor? E aí é uma lição que tem complemento no próximo parágrafo.
Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdade que ainda desconhecemos, inclusive com relação a nós mesmos. Aquele que nós consideramos o opositor, às vezes tem verdades que nós não conseguimos admitir sobre nós porque nos dói. E aquela pessoa nos traz isso. Vamos prestar muita atenção nas críticas que nos são dirigidas, porque ali nós podemos ter ensinamentos preciosos para a nossa evolução, para o nosso progresso. Eu costumo dizer o seguinte: quando dói, claro que a gente sabe que não são em todos os casos, por favor, nós não estamos generalizando, mas quando dói, tem algum fundo de verdade ali. Uma fala dirigida a você que ainda te machuca, tem algum fundo de verdade ali. Repetindo mais uma vez, não são todos os casos, mas muitas vezes uma fala dirigida a você que te machuca tem um fundo de verdade. Tem algo que precisa ser trabalhado em você, em nós, mas nós ainda não temos a força para admitir. E aí vem o outro e nos fala. Claro, às vezes de uma forma que não deveria ser dita, mas nos fala e nós precisamos olhar aquilo ali com carinho, com atenção. E precisamos trabalhar. Quando a gente retira isso, nós vamos crescendo. Tem aquele, eu sei que parece muito clichê esse ensinamento, mas ele tem muita verdade. As pedras que nos atiram, vamos juntar todas elas e construir um castelo. É clichê, as pessoas falam isso sempre, mas é muito verdade. Porque cada uma dessas pedras tem um ponto que talvez eu precise reformar em mim. Então é saber ouvir. Nossa, peraí, o que disso aqui, por mais que tenha sido difícil ouvir, o que disso aqui eu posso retirar de aprendizado para a minha melhoria? Para a minha melhoria. O que isso aqui que a pessoa está colocando? Porque, olha que exercício interessante. Se não for verdade, não vai te incomodar, ok. Ficou para ele, essa palavra não está me incomodando, não é verdade. Mas daquilo que talvez tenha um fundo de razão, e aquilo que talvez esteja me incomodando, eu posso trabalhar para que não doa mais. Então é o exercício de escutar. É o exercício de retirar o de proveito. E é o exercício de aprender. Com muita humildade. Com muita humildade. E outra questão que eu acho fundamental aqui. Respeitemos o inimigo. Porque aqui eu volto no ensino que é muito bem explicado com a codificação kardeciana. Quando o Cristo está fazendo ali a reforma. Aqui, a Ivana Fernandes, nós vamos entrar nisso que você vai falar aqui, tá bom? Vamos prestar bastante atenção. O comentário dela: não consigo conviver, adoro sempre o distanciamento e oro pelos opositores. Adoto sempre o distanciamento e oro pelos opositores. Ivana, é sobre isso que nós vamos falar agora. Quando o Cristo está vindo para cumprir a lei, até o último ceitil, o último jota, e ele vai fazendo ensinamentos ali no capítulo 5º e 6º do evangelista Mateus, e aí ele vai dizendo, né, aprendestes o que foi dito aos antigos, e aí ele traz o que tinha sido dito, e vem com a reforma. Em uma dessas passagens ele disse, aprendestes o que foi dito aos antigos, amareis aos vossos amigos e odiareis aos vossos inimigos. Pois eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem por aqueles que vos perseguem, e orai por aqueles que vos caluniam. E aí ele vai trazendo uma reforma de pensamento. E aí, na codificação espírita, nós vamos aprender com Kardec que nós precisamos saber interpretar essa questão do amar ao inimigo. Amar ao inimigo, e aqui são palavras lá do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao inimigo não quer dizer ter para com o inimigo os mesmos movimentos de sentimento puro e de amor que você tem com relação àqueles que te fazem bem. Porque isso, e eu acho maravilhoso essa construção kardeciana, porque isso seria ir contra até as próprias leis da física. Aqueles que estão em constante confronto, em degladiar as suas energias, vão ter uma dificuldade de conviver. Mas aí o que ele fala é, quando nós somos ensinados a amar ao inimigo, é não desejar o mal, é não querer fazer o mal, é não devolver na mesma moeda. É não ser também uma força de combate. E é esse ponto, olha, respeitemos o inimigo,
Mas não quer dizer que você vai pegar o seu adversário, aquela pessoa que você tem certeza que se puder vai fazer um mal para você, e vai colocar ele sentado no sofá da tua casa, como se ele fosse um amigo de anos. É esse respeitar, né? Essa questão aí, adoto, como a Ivana falou, é o primeiro ponto do trabalho. É o primeiro ponto do trabalho. Você não deseja mais o mal. Você, por exemplo, você não quer pegar uma faca de sentimentos morais e atacar aquela pessoa. É o primeiro ponto. É o primeiro ponto. O primeiro ponto. Porque a gente já quer estar no último ponto. Não tem crescimento quântico. A gente vai degrau a degrau. O primeiro ponto com relação aos nossos adversários é aprender a respeitá-lo. É aprender a entendê-lo. É não desejar o mal. É não redarguir, é não responder na mesma moeda. É adotar uma atitude pacífica. Esse é o primeiro ponto. Se precisar ter um distanciamento para isso, ok. Aí depois, com o tempo, vamos deixar de ser muito afoito, o tempo cuida de tudo. Com o tempo, nós conseguimos isso que o Joaquim falou para nós. Olha, eu consigo conviver, aí com o tempo a gente vai aprendendo a conviver. E no curso dos milênios a gente vai transformando todo o sentimento de contrariedade em amor. Mas é com o tempo. Esse amar aos inimigos é o primeiro ponto, é o quê? Não desejar o mesmo, não fazer na mesma moeda. Respeitar o opositor, respeitar o adversário. E nunca esquecendo o que a nossa querida amiga Juliana trouxe para nós. A raiva faz mal primeiro para a gente. A gente acha que a gente está com raiva de alguém, a gente está prejudicando o outro. Não. Não. A raiva está fazendo mal para você. Esse sentimento de ódio, de raiva, está fazendo mal para você. Então tem uma pessoa que você tem dificuldade, vamos fazer isso que o Joaquim falou para nós aqui, ó. Vibra luz ao redor dela. Ah, mas nem luz eu consigo vibrar ao redor dela. Não consigo nem orar por aquela pessoa. Faz aquela oração que você sabe decorada desde que você é pequenininho. Faz o Pai Nosso. E na hora que você estiver fazendo o Pai Nosso, com o tempo, aprenda a mentalizar aquela pessoa. Primeiro você vai fazer o Pai Nosso como uma profilaxia. Você está pensando naquela pessoa, vem um sentimento ruim, você faz o Pai Nosso para que o sentimento ruim pare. Com o tempo você vai aprender o quê? Qual que é o exercício que você vai fazer? Você vai fazendo o Pai Nosso e vai mentalizando uma luz para aquela pessoa. Uma luz. Vai mentalizando uma luz para aquela pessoa. E aí você vai trabalhando. Quando você perceber, e aí vai ser assim, de um dia para o outro, quando você perceber, todo aquele sentimento vai ter ficado para trás. Porque você resolveu mudar. Se alguém feriu a você, continua André Luiz, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. Isso aqui é uma lição que não deixa a mágoa virar um dragão incontrolável. Porque é isso que ela vira. Se alguém nos feriu, aqui nós vamos precisar trabalhar essa questão do perdão. Se alguém feriu, esse perdoar imediatamente. O primeiro ponto é, alguém te machucou? E isso é muito importante para as nossas relações dentro da nossa casa, as nossas relações familiares, que às vezes o adversário está dentro da nossa casa. Que bacana, a Dilma trouxe uma reflexão, um depoimento bacana. Parabéns, viu, Dilma, que hoje você os perdoou. Parabéns, é isso que a gente precisa, tá bom? Meus parabéns, muita paz e muita luz no seu coração. Adorei aqui, vou ler para todo mundo. Tem pessoas que me levantaram um falso testemunho, pessoas que eu amava muito. Perdi meu emprego por isso e eles ficaram trabalhando. Já tive muito ódio deles. Hoje eu os perdoei. Parabéns. A vida segue e as respostas elas chegam para todos nós. Nós não precisamos ser juízes de ninguém. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente. Ok, como é que nós vamos trabalhar isso? Alguém nos ofendeu. Lembra os passos do perdão que o Cristo vai nos ensinar, que nós já trabalhamos tanto com isso? Se o teu irmão te ofendeu, ou se você acredita que o teu irmão te ofendeu, vá até esse irmão em particular e exibe essa falta em particular. Se o seu irmão te ouviu, você já ganhou o seu irmão. Então esse é o primeiro ponto. Não fica esperando. Se você consegue, no momento daquela contrariedade, vira para a pessoa e fala: ô fulano, ô ciclano, ô beltrano, não gostei. Não gostei dessa fala, não gostei do jeito que você colocou, não estou gostando do jeito que você está se dirigindo à minha pessoa. Tem como a gente trabalhar isso? Na hora. Naquele momento. Não deixa crescer, não. Porque quando cresce, você nem lembra da ofensa original, porque já se transformou num dragão incontrolável. Então, na hora, no seu trabalho, na sua casa, na sua regra de convivência aí na rua,
se alguém te ofendeu, vira para aquela pessoa e fala, meu amigo, vem cá, vamos conversar, nós dois. Tira do bolo, tira da confusão. Não faz isso em público, não. Porque a coletividade ainda não tem sentimentos muito educados. Vai você e aquela pessoa, vem cá, vamos conversar. Não gostei. Não gostei do jeito que você colocou isso aí. Vamos tentar resolver? E primeiro, pergunte, eu entendi certo? Porque às vezes o nosso ouvido está treinado para ouvir uma palavra de carinho como se fosse uma ofensa. Porque nós estamos sempre no prospecto de defesa. Né? Nós estamos no olho por olho, dente por dente. A gente acha que todo mundo que chega perto de nós vai nos atacar. Nós enxergamos o mundo com esse olhar. Ô, meu amigo pai da Florinha aí, ó, Pablo Barcelos, beijo no seu coração, querido, saudade de você. Então, primeiro, chama a pessoa. Olha que importante isso dentro de casa, com seu marido, sua esposa, seu companheiro, sua companheira. Chama aquela pessoa. Não, peraí. Seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Eu entendi bem? Foi isso realmente que você quis me dizer? Não, ok. Então se foi isso que você quis me dizer, não gostei. Não gostei. Ponto. Vamos tentar trabalhar? Se a pessoa já te ouviu, você já ganhou. A pessoa não precisa concordar com você. A pessoa não precisa concordar com você. Se ela já te ouviu, você já ganhou. Agora, vai que a pessoa vira e fala assim, não foi, não era isso que eu queria dizer. Desculpa. Nossa, eu que peço desculpa porque eu entendi errado. Pronto, trabalha. Frustra o mal no nascedouro antes que cresça. A Neve Estúlia traz algo fantástico para nós. O orgulho atrapalha a conversa, realmente, mas aí a gente tem que ir matando esse adversário interno que é o orgulho dia a dia. Dia a dia. Se Deus nos deu a capacidade de conversar, do diálogo, é para que a gente não resolva as coisas no grito ou no tapa. É para que a gente saiba conversar, solucionar as nossas dificuldades. Então faça esse exercício. Estou convidando aqui, a Juliana colocou para nós, tem gente que tem várias oportunidades e não muda. Juliana, esse é um ponto importante. Nós plantamos a semente de amor. Vai render frutos no tempo de Deus. A gente quer que as coisas aconteçam, Juliana. E aqui, bom dia para a Adriele, nossa querida amiga. E aqui, Juliana, eu estou sendo muito honesto, porque nós temos essa liberdade entre nós. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. A gente já quer plantar aquela semente e ver já aquela árvore frondosa, cheia de frutos. A gente planta, a gente se coloca na situação de pacificador, na situação de resolver aquele problema. Quando o outro vai aceitar essa semente, isso é dele, porque é o que nós estamos conversando desde o início aqui, Juliana. Isso é do momento dele. Mas você já deixou aquela semente e ela vai render frutos no tempo de Deus. Nós temos que espalhar sementes de amor. Quando elas vão frutificar, isso aí vai ser do tempo da pessoa, vai ser do tempo de Deus. E pode ter certeza que no momento oportuno, aquela pessoa vai mudar, porque nós mudamos. Quantas pessoas acreditavam que nós não iríamos mudar? E nós mudamos. Vamos colocar fé nas pessoas também. E vamos deixar que o tempo haja. Com muita paciência, com muita tranquilidade. E o Joaquim traz para nós aqui, acho que fecha o que nós estamos falando. Plante amor, porque se ninguém colher, você mesmo colhe. Porque você fica em paz com você mesmo. E tudo que a gente quer na vida é paz. E olha aqui que a Isa Coleman coloca para nós. Olha que testemunho bacana aqui. Orei por uma pessoa por 20 anos. Até que um dia tocou o coração dele, e tudo valeu a pena. Tempo divino. E na verdade, o que é o tempo? Nós temos a eternidade pela frente. O que é o tempo? Fica a reflexão. Nós temos a eternidade pela frente. Saibamos estar preparados. A Ivanúzia coloca para nós aqui, né? Estudamos a doutrina e sabemos que nada é por acaso. Apesar de no dia a dia não ficar desejando mal, não consigo também perdoar quem tirou a vida de meu esposo. Ivanúzia, é um trabalho. Eu conversei com uma senhora uma vez que ela dizia o seguinte, eu estava fazendo uma palestra numa casa espírita sobre perdão, Ivanúzia, e aí ela dizia para nós, e nós colocávamos, né? Porque às vezes nós não conseguimos ter esse perdão pleno e nos sentimos culpados, né? Que era o caso dessa irmã que estava conversando conosco. E aí eu dizia, olha, o perdão é no momento de cada um. Às vezes nessa vida nós vamos conseguir simplesmente não desejar o mal para alguém. Já está bom demais. E eu usei, Ivanus, um exemplo muito forte. Eu falei, olha, alguém vai lá e mata alguém da nossa família. Às vezes nessa vida nós vamos trabalhar e não querer devolver na mesma moeda. Não ir lá e matar aquela pessoa. Já está bom demais.
Porque é passo a passo, é degrau a degrau. Não vamos exigir de nós o que nós ainda não conseguimos fazer. E aí essa senhora se aproximou de nós no final da palestra e disse, nos agradeceu e falou, olha, realmente o pai dela foi vítima de homicídio, e ela falou que por muito tempo ela passou o quê? Ela queria ir na cadeia, eu estou trazendo aqui a história dessa irmã, ela queria ir na cadeia e queria matar aquela pessoa que tinha matado o pai dela. Era isso que ela queria fazer. E aí ela já estava conseguindo trabalhar, ela não conseguia perdoar o ato, mas ela já estava conseguindo trabalhar em não desejar o mesmo, em não mais ir na cadeia, ela não pensava mais em ir à cadeia e matar aquele que é o assassino do seu pai. Pronto. Esse é o primeiro ponto. É uma escada. Não vamos querendo começar pelo último andar, vamos pelo primeiro. Nessa vida, talvez esse seja o nosso ponto. Não desejar para outra pessoa o mesmo mal que ela nos causou. Não desejar para o adversário a mesma contrariedade que ele nos causou. Esse é o primeiro ponto. E aí, no curso do tempo, nós vamos conseguindo trabalhar critérios mais avançados de amor, de perdão, de entendimento. Mas com muita paciência. Nós precisamos reconhecer o nosso momento, ter humildade em reconhecer onde é que a gente está. Porque se nós começarmos a exigir questões muito maiores, nós não vamos conseguir fazer o primeiro passo. Então saibamos respeitar onde nós estamos. Continuando aqui. Minha irmã, eu que agradeço, Ivanus, eu que agradeço pelo seu testemunho e por ter proporcionado a gente a fazer essa reflexão aqui, tá bom? Respeite o seu momento, uma coisa de cada vez e tenha certeza, quando você menos perceber, nessa vida ou nas próximas, na eternidade que nós somos convidados, o perdão vai chegar ao seu coração. Tenha certeza disso. Prestem atenção nessa frase de André Luiz. Se puder, anotem e coloquem ela acima da cabeceira da cama de vocês. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. Todos os dias as pessoas estão descarregando bagagens emocionais pesadíssimas em nós. E todos os dias nós estamos descarregando bagagens emocionais pesadíssimas nas pessoas. Se nós vamos carregar essa bagagem conosco, é uma escolha nossa. Se você quer ficar com a mala que aquela pessoa joga em você, é uma escolha sua. Mas nós temos que aprender isso. Que a crítica dos outros só vai trazer prejuízo a nós se nós consentirmos. Aquelas palavras de ofensa, se nós aprendermos a não permitir que essas palavras de ofensa firam a nossa intimidade, nós vamos ser pessoas muito mais felizes, individualidades muito mais plenas. Porque a crítica dos outros só vai nos trazer prejuízo se nós consentirmos. Se o outro deixa uma mala de bagagens emocionais pesadíssimas aqui na minha frente, se eu virar para ele e falar, não vou carregar, essa mala é sua, essas palavras são suas, eu não vou carregar essas palavras pesadíssimas, ele vai ter que pegar essa mala de volta. Se eu virar para ele e falar o seguinte, olha, por mais que você me ofereça essa mala cheia de pedra, eu vou te oferecer uma cheia de amor, porque foi isso que meu mestre me ensinou. Ele falou para ir a ele todos aqueles que estavam cansados, todos aqueles que estavam sofridos, para tomar o jugo dele, para aprender com ele, quebrando e humilde de coração, para encontrar o repouso das almas, porque o jugo dele é leve, o fardo dele é suave, porque o jugo dele é amor. Se eu virar e falar assim, ó, você tá com essa mala aí cheia de pedra, pega a minha aqui, ó, que foi a que meu mestre me deu, pega a minha que tá leve, que tá cheia de amor. Se você quiser, fica com a minha. Agora, se você não quiser, pega essa cheia de pedra e leva para você. Pronto. Não carregue bagagens emocionais dos outros. Assim como não ofereça as suas bagagens emocionais pesadíssimas e jogue na cara do outro. Ofereça para o outro amor. Ofereça para o outro leveza. Sejamos mais leves. A visão do outro não te define. O que o outro pensa de você não te define. Tenha segurança em quem você é.
Tenha segurança na tua essência. Tenha segurança na tua essência. A tua essência não é o que o outro te diz, é aquilo que você é. Saiba quem você é. Saiba quem você é. E quando você começa a entender a sua individualidade, quando você começa a entender quem você é, você entende que cada um é único e que vai fazer escolhas que muitas vezes talvez vão te decepcionar. Vão ser escolhas que você não vai concordar, mas você vai aprender a respeitar, porque cada um precisa construir o seu caminho. Cada um precisa trilhar a sua estrada. Por mais que você não concorde, as estradas dos outros são dos outros. E aí continua André Luiz. A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda de forma mais desastrosa com os outros. É a bem-aventurança da misericórdia que já comentamos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles vão obter misericórdia. Todos nós erramos. O problema é o que eu falo, a grande maioria das vezes, nós sempre nos encaramos como as vítimas. Como as vítimas desse universo, no nosso pensamento injusto. Não, todos nós somos vítimas e algozes. Nós somos ainda individualidades em provas e expiações. Todos nós somos vítimas, todos nós somos algozes. E aí nós vamos trabalhando. Entenda que nós poderíamos errar de forma muito mais desastrosa que o outro. E é por isso que nós temos misericórdia. Porque essa misericórdia que eu aplico a outro é uma misericórdia que eu estou aplicando a mim. Porque todos somos aprendizes nesse barco maravilhoso que nos conduz pelo oceano do progresso. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por um irmão que se caracteriza por opiniões diferentes da nossa. Por opiniões diferentes da nossa. E graças a Deus, gente, nós não precisamos pensar igual um ao outro, não. Tudo que eu estou falando aqui, se você não concordar, ok. Você está no seu direito. Assim como se você disser alguma coisa que eu não concordar, ok, eu também estou no meu direito. Eu não vou ser mal educado, eu não vou dizer que você está errado, eu vou entender. Eu vou entender que aquilo é o que você acredita. Aquela é a tua crença. Ótimo. Porque ao final de tudo, gente, todos nós vamos nos reencontrar em amor. Todos nós. E aí nós vamos perceber quanto tempo nós perdemos com mágoas que nós poderíamos ter aproveitado esse tempo maravilhoso amando aos outros. A Lima Carla está falando, deixa gravado, se o Instagram não fizer nenhuma de suas gracinhas conosco, vai ficar disponível no nosso feed de notícias aqui, tá bom? No nosso IGTV. E esses estudos do Sinal Verde estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 Horas. Hoje nós estamos no 12º, falando desse capítulo 13. Mas todos os outros estão lá disponíveis no nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 Horas. Inclusive, se você irá assistir no nosso canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo e também de acionar os sininhos das notificações lá no nosso canal do YouTube, tá? É muito importante para esse trabalho. E continua André Luiz. E aqui eu vou fazer uma pausa, porque eu quero que todo mundo preste atenção. Na hora que eu ver muito joinha aqui, eu vou ler essa frase de André Luiz. Então, quando eu puder ler, coloquem os joinhas para mim aí, por favor. Posso ler? Posso fazer a leitura? Então vamos, prestem atenção. Deixem os outros viverem a sua própria vida, e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Deixem os outros viverem a sua própria vida, e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Tenho
tenho visto um mundo de juízes, de julgadores, de todo mundo querendo vigiar a vida do outro, controlar os passos do outro, fazer com que a vida do outro amolde-se, adeque-se àquilo que eu considero como sendo certo. Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência que escolheu para ti. Respeite as opções do outro. Se as opções do outro não estão as mais acertadas, aprendamos, e repito, aprendamos através do exemplo a convidar a modificação de atitudes, mas vamos parar de julgar os outros. Meu Deus, as redes sociais têm se tornado um campo fertilíssimo para essas questões de julgamentos com relação ao outro. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos parar com isso. Não sejamos arautos de conflitos. Se você não concorda com alguma situação e você quer se manifestar sobre isso na sua rede social, pare e pense, ok, como eu vou colocar isso aqui para não ofender a ninguém? Porque eu sei que tem pessoas que talvez vão ter um pensamento que eu não concordo, mas que talvez elas vão estar ali lado a lado com aquele outro pensamento que eu não estou concordando. Então, como é que eu vou postar isso aqui para não machucar ninguém? Agora, ao invés de eu postar uma atitude de condenação, como é que eu posso postar um pensamento bacana que vai, através do exemplo, convidar aquelas outras pessoas que estão em atitudes que eu não concordo, convidá-las a refletir sobre o que estão fazendo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por exemplo, vamos trabalhar com um exemplo muito atual aqui. Nós sabemos, e eu sou a favor do distanciamento, do isolamento, nesse momento que nós estamos vivenciando. Desse momento, dessa pandemia que nós estamos. Nós precisamos, dentro do possível, porque sabemos que eu, por exemplo, tenho que trabalhar, eu tenho o meu plantão no meu serviço, eu preciso ir ao meu serviço, mas nós sabemos que, se pudermos, vamos ficar dentro de casa. Agora, tem gente que não concorda com isso. Tem gente que acha que não é certo, que tem que sair, etc. Vamos então. O que a gente pode fazer? Olha, eu não concordo com esse pensamento. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu ir lá naquela rede social e xingar aquela pessoa que não pensa como eu penso, então deixa eu colocar aqui, talvez, um texto bacana que demonstre esse meu pensamento e que convide outras pessoas à reflexão. Eu não preciso citar o nome de ninguém. Eu não preciso falar que está certo, que está errado. Eu posso expor o meu ponto de vista sem machucar a ninguém e com palavras doces, com palavras de carinho, convidando a um diálogo fraterno, sem ir lá e já jogar 300 pedras naquela pessoa porque ela não acredita no que eu acredito. Porque ela não acredita no que eu acredito. Então há formas de se colocar. Há formas de se colocar. Há formas de se falar. Nós estamos muito bélicos. Nós estamos com atitude de muita guerra. Não, vamos parar com essa atitude de guerra. Vamos parar com essa atitude de guerra. Essa planta que está atrás de mim aqui, ela é verde. Se você achar que essa planta é amarela, vai lá na sua rede social e fala assim, olha, eu acho que esse tipo de planta, eu não sei se é samambaia, não sei qual é o nome dessa planta aqui, porque eu não conheço muito bem. Mas eu acho que essa planta aqui, ela é amarela, porque lá na gênese dessa planta, ela vem como amarela. Eu não estou atacando ninguém. Eu estou colocando uma questão, um exemplo, sem atacar ninguém. Não concordo, vamos saber respeitar o pensamento do outro e colocar a nossa forma de pensar com palavras de carinho, com palavras doces, sem guerra. E eu quero voltar aqui a um comentário da nossa irmã Shimone Sabino. Deixar viver a vida, isso se aplica a filho diante de suas escolhas, principalmente aos filhos. Tem um pensamento muito bonito que os filhos são flechas que os pais atiram ao mundo. E eles vão traçar a sua rota. Os pais vão educar moral e intelectualmente seus filhos, têm esse dever, têm essa obrigação de fazê-los progredir, mas vai chegar um momento que eles irão fazer as suas escolhas. Porque ali nós temos espíritos imortais,
com as suas histórias de vida. Você vai dar o direcionamento, os pais vão dar o direcionamento. Mas eles vão fazer as suas escolhas. E erradas ou não, serão escolhas deles. E os pais estarão sempre aguardando em amor, por mais que os caminhos tenham sido transviados. Porque não é isso que o Pai de todos, não é isso que Deus faz por nós? Ele nos lança como flechas, nos lança para a eternidade. Nós traçamos as nossas escolhas. Ele nos indica os caminhos a seguir. Se nós tomamos estradas erradas, há permissão. E quando nós retornamos, porque entendemos que aquelas escolhas não foram as mais acertadas, ele continua a nos aguardar, com os braços abertos em amor. Essa é a tarefa dos pais. Encerrando as nossas lições sobre o capítulo 13, André Luiz nos coloca, e aqui é uma dica. Quanto mais avança a ciência médica, mais ela compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades, contra semelhantes enfermidades da alma, é o específico do perdão no veículo do amor. Então, se você, dessa questão espiritual, você fala, essa questão espiritual aí eu deixo para frente. Pense na sua saúde física. Pense na sua saúde física. O quanto já está comprovado que a mágoa, que o ódio, que o ressentimento, o quanto isso gera doenças. Quanto isso gera doenças. Quanto que a medicina tem comprovado isso. E o quanto se percebe que o perdão, nos liames do amor, auxilia a saúde física e também a saúde espiritual. É um trabalho diário, constante, mas nós nunca alcançamos o topo de um prédio sem adentrar pelo seu térreo. Saibamos disso. Aqui é o Moraes. O Sinal Verde é uma obra fantástica. Aqui nós não temos quase que trabalho nenhum, é só repetir aquilo que André Luiz trouxe para nós. Obrigado, viu, Kel? Muita paz, muita luz no seu coração. Nós encerramos o estudo de hoje. Amanhã nós estaremos aqui com um companheiro, com um amigo, e nós adotaremos nos domingos a discussão conjunta com outro irmão muito querido, e nós vamos abraçar o capítulo 14, aqueles que já quiserem fazer a leitura para estar aqui conosco amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos abraçar o capítulo 14, Ante os Pequeninos, falando das crianças, do comportamento com relação às crianças. Tenham um excelente sábado e até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível aqui no nosso IGTV e também nós vamos carregá-lo para o nosso canal no YouTube, Espiritismo 24 Horas, onde todos os estudos anteriores estão disponíveis. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.